Galera, vamos resolver questões sobre as views, visões ou chamadas visualizações. CESP 2018 STJ. A diferença entre Materialized View e View comum em um banco de dados é o fato de que a primeira é armazenada em cache como uma tabela física, enquanto a segunda existe apenas virtualmente. Certo ou errado, galera? Certo ou errado isso daí? Certo ou errado? Pessoal, perfeita, né? Perfeito, ó. A view armazenada, ela é armazenada como uma tabela física. E a segunda view, né, que seria a view comum, ela existe apenas em forma virtual, ou seja, o que é armazenado na view comum não é a tabela. O que é armazenado na view comum é só a consulta. É só a consulta, tá? É só a consulta. Então, questão corretíssima. CESP 2017, uma visão, view, é derivada de uma ou mais relações e armazena os dados em uma tabela física do banco de dados, visando tornar ágeis as consultas. Uma visão é derivada de uma ou mais relações e armazena os dados em uma tabela física do banco de dados, visando tornar ágeis as consultas. E aí, galera? Errada. Por que errada? Porque ela é derivada de uma ou mais relações? Sim, ela é derivada de uma ou mais relações, beleza. Só que ela armazena os dados de tabela física, a visão padrão não. A visão comum não. Ele não citou que era view materializada, ele não falou que era visão materializada, então ela está errada. Se não citou que é view materializada, a gente considera que é a view padrão. E a view padrão ela não é armazenada em tabela física. Ela não é armazenada em tabela física. Tá? CESP 2016, TCE Santa Catarina. Denomina-se visão uma tabela única derivada de uma ou mais tabelas básicas do banco. Essa tabela existe em forma física e viabiliza operações ilimitadas de atualização e consulta. E aí? Denomina-se visão uma tabela única derivada de uma ou mais tabelas do banco de dados. Beleza. Essa tabela existe em forma física? Não necessariamente. E como a gente está falando de visão padrão, ninguém falou que era materializada ou armazenada, então a gente considera que não. Considera que não. Além disso, olha só, viabiliza operações ilimitadas de atualização? Não. Você não vai atualizar dados em uma visão normal. Você não vai atualizar dados em uma visão normal. Ela armazena somente a consulta. Você tem que, nesse caso, você vai ter que mexer onde? Na tabela base. Se você quiser atualizar um dado, você vai atualizar na tabela base. A visão materializada até permite a atualização dos dados lá. Só que, lógico, uma atualização de uma visão materializada não reflete os dados na tabela base, né? Mas a visão normal não, nem permite essa atualização. Ela é, né, não atualizável, né? Não atualizável. CESP 2015 MEC. View é um objeto que permite implementar segurança em um banco de dados, omitindo dados irrelevantes para algum grupo de usuário. No entanto, não é permitido criar uma view com base na definição de outra view. View é um objeto que permite implementar a segurança em banco de dados, omitindo dados irrelevantes para algum grupo de usuário. Aqui tá beleza, certinho, né? Proteção, segurança, só deixar ver informação para aquele grupo, cada grupo, as informações que são relevantes para eles. No entanto, não é permitido criar uma view com base na definição de outra view? Pode. Uma view, né, pessoal, ela é considerada uma tabelinha, só que ela é considerada uma tabelinha virtual. Então você pode ter sim um alinhamento aqui de visões. Você pode ter o quê? Você pode ter uma tabela base, aí você gera uma view e você pode gerar uma view a partir dessa view, não tem problema não. Não é não permitido isso aqui não, é proibido não. É totalmente possível. Então essa questão está errada por conta do final. CESP 2013, TCE Espírito Santo.
Uma forma de observação de dados de uma ou mais entidades que compõem uma base de dados e que é considerada uma tabela virtual ou consulta armazenada, denomina-se uma forma de observação de dados que é de uma tabela ou mais entidades que compõem uma base de dados e que é considerada uma tabela virtual ou consulta armazenada é quem? É a nossa view, a nossa visão. CESP 2013, TCE Rondônia. No contexto de banco de dados, visão é um objeto que consiste em uma lista organizada de todos os elementos de dados que são pertinentes para o sistema. A visão descreve entradas, saídas, composição de depósito de dados e cálculos intermediários. Certo ou errado essa questão aí, hein? Certo ou errado essa questão aí? No contexto de banco de dados, visão ou view é um objeto que consiste em uma lista organizada de todos os elementos de dados que são pertinentes para o sistema? Não. Visão é uma forma alternativa de representação dos dados, de visualização dos dados. Não tem nada a ver com lista de todos os objetos do banco de dados, não, muito pelo contrário. Naturalmente, normalmente, uma visão traz a representação de parte dos bancos de dados, de parte dos dados. Então, totalmente incorreto isso aqui. CESP 2012. Após definir-se uma visão, é disponibilizada para o usuário uma tabela virtual que não compõe um modelo lógico de dados, na qual o usuário tem plena liberdade para realizar operações de consulta, inclusão, exclusão ou alteração. Certo ou errado? Certo ou errado isso aí? Olha só. Presta atenção. Após definir sua visão, é disponibilizada para o usuário uma tabela virtual, ok. Que não compõe um modelo lógico, pessoal. A visão, né? A visão, ela pode ser representada com base no modelo lógico, se eu estiver usando o modelo relacional, e ela pode ser representada com base no modelo conceitual também, se eu estivesse usando o modelo de relacionamento. O mais comum é que eu use o modelo relacional. Então isso aqui está certo, isso aqui tá errado, né? Compõe o modelo lógico também, pode compor esse modelo lógico. E na qual o usuário tem plena liberdade para realizar a operação de consulta, inclusão, exclusão, alteração, não. O usuário não inclui dado, exclui dado e altera dado pela view, não. São operações limitadíssimas disso aqui. A atualização tem que ser na tabela base e não na visão. Falando da visão normal, né? Se aqui fosse visão materializada, aí você poderia sim atualizar os dados ali. Então a view normal é não atualizável. A view materializada é atualizável. Então é errada a questão. CESP 2012. Uma visão relacional é uma consulta virtual que nunca é materializada. Uma visão relacional é uma consulta virtual que nunca é materializada. Errado. Ela pode ser materializada sim. Nós temos as visões armazenadas ou visões materializadas. Então, pode sim. CESP 2012, Banco da Amazônia. As visões definidas sobre várias tabelas por meio de junções, em geral, não são atualizáveis. As visões definidas sobre várias tabelas por meio de junções, em geral, não são atualizáveis. As visões padrão, as visões normais, em regra, não são atualizáveis. Então, corretíssima. As visões, em regra, não são atualizáveis. Não são atualizáveis. As visões materializadas podem ser atualizáveis. Podem ser atualizáveis. Então, correta essa questão. CESP 2011, Correios. O uso de visão em banco de dados é uma forma de aumentar a sua segurança, pois impede o acesso direto aos dados de uma tabela, fornecendo somente os dados considerados necessários. O uso de visão em banco de dados é uma forma de aumentar a sua segurança, pois impede o acesso direto aos dados de uma tabela, fornecendo somente os dados considerados necessários. Perfeita. A visão vai apresentar somente aquilo que se considera relevante para aquele grupo de usuário. Não vai apresentar os dados da tabela como um todo. Então, a questão aqui está corretíssima. CESP 2010, Banco da Amazônia. As views proporcionam benefícios tais como
Mascaramento da complexidade do banco de dados. Vamos analisar logo um por um. As views proporcionam benefícios. Vamos ver quais são os benefícios das views. Mascaramento da complexidade do banco de dados, correto? Sim. Você mascara a complexidade. Você não vai trazer tudo que está lá no banco de dados para uma visão, não. Você traz só aquilo que interessa para o usuário. Então, você não traz toda a complexidade que ele não precisa saber. Melhor controle para a permissão de usuário? Sim, porque você pode trazer visões específicas para cada grupo de usuário. Então, você só vai dar acesso para um determinado grupo aquela visão que for de interesse dele. Organização dos dados para exportação. Ok, né? Organização dos dados para exportação. Você pode organizar, separar dados para que eles sejam levados para outro ambiente, para outro sistema. Contudo, não aumentam a velocidade no acesso às informações, visto que ainda não executam os comandos SQL tradicionais. Não, pessoal, as visões aumentam a velocidade de acesso às informações, sim. Aumentam, sim. Pelo menos do ponto de vista do usuário, porque agora, ao invés de o usuário ter que escrever a consulta, ele já vai acessar a visão. Então, é errada a questão. FCC 2018, DPE Amazonas. Visões constituem um tipo de estrutura possível de ser criada em um banco de dados relacional e apresentam como característica das visões. Ó. A. Permitir a consulta apenas a tabelas que possuam somente atributos do tipo numérico armazenado. Pessoal, a visão pode trazer atributos de qualquer tipo. Não tem essa história, essa onda aqui de ser do tipo numérico não, tá? Então, essas coisas aleatórias que vem na questão, você já vai marcando errado. B. Possuir o armazenamento somente do comando de criação de sua estrutura, sendo os dados consultados a partir de tabelas com dados fisicamente armazenados. Certo ou errado, item B? Corretíssimo. Corretíssimo. Professor, mas não tem a view armazenada? Tem, mas ele não falou que era view armazenada. Ele está falando só da visão normal. E o conceito da visão normal é esse. Não falou que era view armazenada, você considera isso. Não comportar a visualização de atributo tipo booleano. O atributo booleano é aquele verdadeiro ou falso, né? Que pode ser descrito, que pode ter o valor verdadeiro ou falso. Comporta sim, pode ter valor booleano. Exibir apenas a chave primária e estrangeira das tabelas? Não. A visão vai exibir qualquer atributo que for informado para ela. Se eu vou criar uma visão, eu vou dizer lá quais são os atributos que vão ser exibidos. Não tem essa obrigatoriedade de ser chave primária estrangeira, não. Ser consultada um número restrito de vezes, conforme o SGBD? Não. Pode ser consultada quantas vezes forem necessárias. Não tem esse limite para consulta a uma visão, não. Então, gabarito letra B, né, pessoal? Gabarito letra B. FGV 2018, BADESC. O conceito de visão é muito útil e empregado na implementação de banco de dados. O emprego do conceito de visão tem as seguintes finalidades ou vantagens. Letra A. Ocultar dados e fornecer o controle de redundâncias. Ocultar dados, beleza. Você vai ocultar parte dos dados, vai apresentar só aquilo que for necessário. Fornecer o controle de redundância? Controlar a duplicidade de informação? Não. Visão não tem essa função, não. Então A morreu. B. Ocultar dados, a gente viu que sim. Fornecer independência de dados lógica. O que é a independência de dados lógica? Que a gente tem que lembrar dos níveis da arquitetura de 3 esquemas. Que nós temos o nível físico, o nível lógico e o nível externo de visão, né? O nível interno, o nível conceitual e o nível externo de visão. Nível interno, nível conceitual e nível externo de visão. O externo de visão é justamente o que a gente está falando aqui. Então, o que é a independência lógica? É eu poder mexer no esquema, no nível conceitual, sem ter que alterar a visão, sem ter que alterar o nível externo. Então, a visão serve para estar dentro desse conceito, sim. Está dentro desse conceito, sim. Tá? Fornecer controle de redundância, a gente já viu que não. Fornecer controle de redundância e restrição de integridade, não. Independência lógica, sim. Restrição de integridade, não. Então, letra B. COSEAC 2019, UFF. Nos sistemas gerenciadores de banco de dados, o conceito que permite que os diferentes usuários
compartilhem dados e recursos de processamento é conhecido como conceito que permite que diferentes usuários. Então, para cada grupo de usuário ali vai ter uma forma. Ou seja, eles vão compartilhar dados e recursos de que forma? Vão compartilhar a mesma tabela, só que cada um vai ter a sua representação. Lembrando que nós estamos simplificando para uma tabela só, mas podem ser várias tabelas formando uma visão. Os dados consultados em uma visão podem ser de mais de uma tabela, tá? Então, isso aqui é uma visão. Quadrix 2021. Visões, CBRM. Visões são tabelas virtuais derivadas de outras tabelas físicas do banco de dados, que podem ser utilizadas para restringir usuários de verem tabelas inteiras. Visões são tabelas virtuais derivadas de outras tabelas físicas do banco de dados que podem ser utilizadas para restringir usuários de verem tabelas inteiras. Correto, né? Tabela virtual, derivada de outras tabelas, que podem ser utilizadas para restringir o usuário de ver a tabela inteira. Só parte da tabela vai ser apresentada para o usuário. CCV UFC 2019. Sobre os conceitos relacionados às visões, às views em um banco de dados, marque o item correto. A. Para criar uma view, é necessário especificar uma Stored Procedure que ficará responsável pela atualização e manutenção de dados. Não, pessoal. Isso aqui, né, embora você possa não saber o que é uma Stored Procedure, não tem essa necessidade não, tá? Não tem essa necessidade não. Letra A. Stored Procedure é um procedimento armazenado no banco de dados. Ele vai ter lá um procedimento que vai ser executado quando acontecer alguma coisa. Mas para criar uma visão não precisa disso não, tá? A construção de uma view somente permite a escolha de campos de uma única tabela. Não, pode escolher campo de mais de uma tabela. Não é restrito a uma única tabela, não. C. O objetivo em se criar uma view é melhorar o desempenho de consultas recorrentes, onde os dados possam ser copiados para uma tabela física vinculada ao view. Não, pessoal. Não, né? Para a tabela física, nem sempre, né? A tabela virtual. Se for materializada, aí beleza. D. O sistema gerenciador de banco de dados é responsável por manter as informações das views atualizadas, mesmo quando ocorre alguma alteração nas tabelas base utilizadas para construir a view. Ok. O SGBD que tem que manter essa atualização mesmo. O SGBD que é responsável por isso. Uma das desvantagens da view é o espaço consumido para a disponibilização do recurso, visto que a quantidade de espaço para armazenar o mesmo dado duplica devido à existência de uma cópia física dos dados da tabela base. Não, só se for uma view materializada que eu vou fazer cópia dos dados. No caso da view normal, eu não vou fazer essa cópia não, tá? Então, nós resolvemos algumas questões aí para consolidar, para matar o conceito e as principais características das visões e das visões armazenadas.